Boa noite, igreja. Isso aí, melhorou. Bom poder estar aqui nessa noite, dando continuidade aos nossos estudos. A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Tem alguns estudiosos que costumam chamar também de Atos do Espírito Santo, né? Porque o que a gente vê nesse livro é o Espírito Santo movendo a igreja, fazendo, realizando através da igreja. Então, a gente, nesse livro, que é um livro tão interessante, a gente vai aprendendo como se move uma igreja cheia do Espírito Santo. Por que a gente está estudando esse texto? Porque a gente está falando sobre essa igreja, que o tema é uma igreja que cai na graça do povo. Então, como ser essa igreja que influencia o povo, que abençoa o povo e que cai na graça do povo? Por quê? Porque ela se move a partir do poder do Espírito Santo, não apenas a partir do que ela sabe, do que ela vive. Uma igreja que não se transforma num clube, mas que é desafiada por esse Espírito Santo a ir para fora. Porque, não sei se vocês lembram, Jesus fala, permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. A gente vê isso acontecendo historicamente em Atos 2 e essa igreja invade o mundo. Essa igreja vai para o mundo influenciando, tocando pessoas, tocando histórias. Então, a gente está no meio desse estudo tão importante, sendo desafiado a olhar para essa igreja e entender os paralelos com o nosso tempo de hoje, como a gente pode, nesse tempo, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que cai na graça do povo, que manifesta o amor de Deus, que influencia a partir do Evangelho por onde a gente vai. Então, a gente já passou pelo capítulo 1, onde a gente viu, por exemplo, os princípios de fé, né, em que criam os primeiros cristãos. O capítulo 2, onde tem esse derramamento do poder do Espírito Santo, a igreja é cheia, e diz lá que há muitas conversões. E a gente teve, na última semana, com Newton, o capítulo 3, onde um dos principais assuntos ali é a questão da cura de um homem coxo, e o Newton trouxe alguns aprendizados que eu quero recapitular para a gente seguir aí nessa linha de pensamento. Primeiro, de uma igreja que está atenta às necessidades humanas. Ele trouxe esse exemplo de que Pedro e João estavam indo ali para o templo, tinham um aleijado, esse aleijado pede uma esmola e eles não continuam. E muitas vezes a gente, como igreja, individualmente, né, como pessoas, mas também como igreja, a gente se encontra com necessidades do mundo e a gente é muito tentado a seguir a nossa vida. Eles estavam indo para o templo, não estavam indo jogar bola, não estavam indo fazer uma coisa trivial. E, às vezes, os assuntos do templo, os assuntos da religião, fazem com que a gente se torne insensível para o mundo. E aí o Newton trouxe sobre isso, sobre essa igreja cheia do Espírito Santo, que é uma igreja atenta às necessidades humanas, que não se afasta delas, mas se aproxima com a perspectiva de ser uma resposta de Deus para aquelas necessidades. Então, ela não fala, mundo, se você tem uma demanda, se vira aí, eu vou focar aqui, não. Ela se mistura no mundo, ela se influencia o mundo e faz isso a partir do poder de Deus. E uma igreja que não dá o que ele precisa, mas dá o que quer, que é exatamente o que acontece nesse contexto, né? Então ele pede esmola e ele fala, eu tenho algo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho posso te dar, levante e anda em nome de Jesus, e começa a proclamar arrependimento. Então uma igreja que ouve as demandas do mundo, mas que dá uma resposta a partir do Evangelho e entrega a ela o que ela precisa, não necessariamente o que ela deseja, né? E ele fez um paralelo sobre a questão da graça barata, de evangelho sem cruz. Se você não assistiu, meu irmão, assista as 2 últimas pregações das últimas quartas-feiras. Se você perdeu alguma pregação, venha revendo. É muito importante que a gente caminhe junto nessa compreensão de quem era essa igreja, de como se move essa igreja cheia de Deus. E a gente chega no capítulo de hoje, que é o capítulo 4. Que é um capítulo que começa a falar da perseguição à igreja. Para a gente é estranho falar de perseguição, né? No Brasil, nós estamos num país livre para adorar, as nossas igrejas estão abertas, a gente pode andar com a Bíblia. Mas só abrindo um parênteses rápido, quando a gente fala de perseguição, saiu um dado recente da Missão Portas Abertas, que é uma organização que trabalha isso a nível mundial. E hoje, segundo essa última pesquisa, um relatório de 2025, existem 380 milhões de cristãos que estão em lugares com alto nível de perseguição. Alto nível de perseguição é o seguinte: você não pode andar com a Bíblia. Se você se declarar cristão, você é preso ou corre o risco de ser morto.
Só no ano de 2024, quase 5 mil cristãos mortos, pelo simples fato de se dizerem cristãos. Não houve nenhuma outra coisa. Você é cristão? Então, essa foi a causa. Então, esse é um relatório alarmante, preocupante. Eles até narram que em todos os países, eles monitoram alguns países, salvo engano, 100 países, que eles monitoram que são países com alto risco, né, para cristãos, e em praticamente todos eles aumentou a perseguição. Houve uma escalada na perseguição, apertou mais, assim, ficou mais difícil ainda ser crente. Então, quando a gente fala de perseguição da igreja, esse já é um tema que a gente às vezes nem entende tanto, porque a gente não vive essa realidade como essa igreja primitiva viveu, mas eu só queria te lembrar, trazer à tua memória, à nossa memória, de que essa é uma realidade forte em muitos lugares do mundo. Falar de perseguição da igreja, falar de que a nossa vida corre risco só por ser cristão, isso é uma realidade em muitos países ainda, infelizmente, essa é uma realidade. E a gente vai ver que a igreja nunca teve medo de perseguição. Na verdade, existe algo muito mais perigoso para a igreja do que a perseguição, que é se perder na mensagem do Evangelho. É quando ela negocia confortos, quando ela se alinha ao poder e relativiza a mensagem para sofrer menos dano, para sofrer menos perseguição. A gente vai ver como essa igreja responde a isso, né? Então, obviamente, essa igreja que se move pelo poder de Deus tem uma cura, né, desse homem, e Pedro e João, após essa cura, já começam a proclamar Jesus. Obviamente que isso começa a gerar uma resistência das autoridades. Isso começa a gerar uma resistência. Por quê, irmãos? Porque naquela época havia uma disputa de poder. Quando a gente pensa nesse tempo do surgimento da igreja, nessa época histórica, é importante a gente perceber que havia uma disputa de poder, havia uma estrutura de poder complexa, né? Então, havia ali um Império Romano, que era o grande império, que estabelecia o seu poder em muitos lugares. Quando a gente vem para esse contexto, normalmente você tinha um governador local, que representava os interesses do Império Romano, e você tinha as lideranças religiosas, sacerdotes. Aqui no texto ele fala dos sacerdotes, dos guardas do templo, dos saduceus, que era quem cuidava do templo. Então, existia uma estrutura de poder e existia uma batalha por poder. De forma que, por exemplo, as lideranças religiosas queriam ali fazer o seu poder, estabelecer o seu poder, fazer como queriam, mas tinha um governador e tinha Roma em cima observando tudo. Então, de alguma forma, esses líderes eles eram recompensados quando havia paz. Então, se há um movimento crescente de pessoas que causam um certo alvoroço, mesmo que gerando coisas boas, como é o caso, após um milagre. E Pedro vai falar isso, né? A partir de um milagre, a partir de uma coisa boa, mas se gera um alvoroço, uma instabilidade, opa, calma aí. Tem alguma coisa aí que a gente precisa ficar de olho. E a gente vê que nesse capítulo existe uma palavra, um termo que é muito importante, que a gente vai ver se repetindo, que é sobre autoridade. Quem é autoridade? Né? Então, vendo esse movimento, os líderes ali da igreja, os líderes judeus, melhor dizendo, perguntou, com que autoridade vocês fazem isso? Porque esse é o tema, essa era a discussão. Quem tem autoridade? Quem é que manda? Quem define o que pode e o que não pode acontecer? Esse era o pano de fundo de discussão que estava por trás desse episódio aqui. E nesse contexto, onde já tem uma estrutura de poder complexa, né, com lá o império, o governador, os líderes judeus, surge uma coisa, que é uma igreja cheia do poder de Deus, que não está nem aí para essa estrutura de poder, só está aí para uma coisa, ser fiel a Jesus, ser fiel à mensagem do Evangelho. Então, surge esse evento histórico e, obviamente, isso vai gerar uma resistência. E é isso que a gente vai ver nesse texto. A gente vai fazer uma leitura expositiva. O que eu quero dizer? Então, eu vou lendo alguns blocos de versículos e a gente conversa sobre o que está dizendo ali e a gente vai avançando pouco a pouco. Vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 4 hoje. Então, abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 4.
eu já deixei aqui na minha Bíblia, no meu celular, melhor dizendo, já tudo descrito aqui para a gente ganhar tempo nessa leitura e poder avançar. Então, vou começar lendo aqui, na versão que eu coloquei. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então, olha o que eu falei dessa estrutura de poder, né? Então, vendo aquele alvoroço, você tem 3 instâncias de poder. Os sacerdotes, tem o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eu até peguei uma outra versão desse versículo 2 que diz assim: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Aqui nesse trecho, mais à frente, ele vai falar os nomes das pessoas que estão aqui, e a gente vê que são os mesmos sacerdotes que estavam envolvidos ali naquele processo de prender Jesus. Então, se a gente volta um pouquinho atrás nessa história, a gente vê Jesus que surge fazendo milagres, que surge proclamando o reino de Deus, proclamando o evangelho, surge desafiando as estruturas de poder. O que eles fazem? Sim, a gente precisa prender esse cara. Eles prendem, enfim, toda a história que a gente já conhece. Jesus vai parar na cruz, Jesus morre, e na cabeça deles, acabou, encerramos esse assunto. Acabou. Então, a crucificação ela era uma tentativa humana desses líderes de, primeiro, apagar a memória de Jesus. Surgiu uma pessoa, meu irmão, esse cara foi crucificado, acabou, morreu na cabeça deles. E tinha um segundo objetivo, que era o quê? Intimidar outros que pudessem querer se levantar, outros que pudessem querer continuar falando daquela mensagem. Então, o império, o governo, ele dá uma mensagem clara, a gente vai abafar quem tentar se levantar. Quem vir com esses assuntos, quem tentar questionar, a gente vai abafar. Então, eles têm esse movimento na cabeça deles, os discípulos estão amedrontados, só que eles se encontram com esses discípulos, com esses apóstolos, e eles encontram eles fazendo o quê? A mesma coisa. Fazendo milagres, pregando o mesmo evangelho. E aí, esses caras, não é possível. Não é possível, a gente crucificou o cara, a gente fez o que estava, a gente usou o nosso poder. E esses caras continuam pregando o evangelho. Esses caras continuam falando desse tal de Jesus. E aí é interessante que o texto fala que doendo-se de que ensinassem o povo. Então o problema, irmão, não foi o milagre. O problema é que o milagre foi uma ocasião para falar de Jesus. O problema é que o milagre foi a porta de entrada para o ensino, para proclamar Jesus. E aí eles não gostaram. Então é interessante a gente pensar que o mundo, de certa forma, ele até tolera milagres, assim. Poxa, aquela igreja tem milagres, aquela igreja tem ou grandes eventos, ou grandes coisas que impressionem. O que mexe com as estruturas de poder? É quando a igreja prega o verdadeiro evangelho. Aí eles falam, aí não. Quando eles veem uma igreja que se posiciona no evangelho, e a gente poderia parar aqui esse estudo e só aprofundar nisso aí. O que é uma igreja que se posiciona pelo evangelho? É uma igreja que vai se posicionar pelos oprimidos. É uma igreja que vai se posicionar pelos que não têm direitos. É uma igreja que vai se posicionar por aqueles que são marginalizados pela sociedade. Então, uma igreja que começa a se levantar e fala, Deus tem um alvo. E não somos nós que somos os poderosos? Não. É aqui, O que Jesus fala? Eu não vim para os sãos. Eita, é forte. Quando tem um pentecostal pregando, sempre tem um mistério diferente na igreja. Então, uma igreja que começa a se posicionar nessas questões e começa a desafiar o poder, isso começa a gerar desconforto neles.
Irmãos, e essa é a única coisa que a gente como igreja não pode abrir mão, de pregar o evangelho, de pregar a mensagem que transforma, de pregar a mensagem de que Deus escolheu em Cristo reconciliar o mundo, e que esse amor alcança todos, que ninguém fica de fora do amor, porque se tem uma coisa que o poder gosta de fazer, é definir quem está debaixo do amor, quem tem mais direito do que o outro. E Deus fala assim, não, esse amor está disponível para todos, essa graça está disponível para todos. E isso é absurdo, como assim? A gente achou que tinha mais poder, a gente achou que nós éramos pessoas melhores, e o que o texto bíblico vai nos dizer? De um Deus que não faz acepção de pessoas, que diz que o último vai ser o primeiro. Olha que absurdo, como assim o último vai ser o primeiro? Eu lutei a minha vida inteira para ser o primeiro e o último vai ser o primeiro? Então, um Deus e um evangelho que subverte a ordem, isso é uma mensagem absurda. Isso é uma mensagem que desestrutura tudo, que mexe com tudo. Então, toda vez que a gente ousa como igreja, não apenas viver coisas, viver milagres, isso tudo é muito bom, porque como a gente vê no texto, o milagre abriu a porta para a pregação. Aconteceu algo a partir do poder de Deus, isso chama a atenção das pessoas e eles pregam o evangelho. Mas toda vez que a gente não abre mão de pregar o evangelho, que a gente se posiciona a partir do evangelho, isso vai gerar um impacto. Isso vai gerar um impacto em pessoas que são alcançadas, isso vai gerar um impacto em pessoas que começam a estabelecer uma resistência e dizer, opa, isso você não pode fazer. E aí é interessante pensar nesse fenômeno que a gente está vivendo já há muitos anos, que é essa coisa do crescimento dos evangélicos. Porque desde a minha infância, né, a gente fala, os evangélicos, até 2000 e alguma coisa que eu não lembro quando era, vão ser metade da população brasileira. E isso era festejado, irmão. A igreja vai tomar, a igreja do Brasil é do Senhor Jesus. E a gente vê uma igreja que numericamente aumenta. Mas numericamente aumenta-se o impacto? Numericamente diminuem os homicídios, os roubos, a corrupção, o aborto. Numericamente o mundo vai ficando melhor na medida em que esse número avança, na medida em que... Porque aqui a gente vê uma igreja formada inicialmente por poucas pessoas, que aí ali no evento do Pentecoste, Deus acrescenta 3.000, aqui aumenta um pouco mais. Então, mas ainda num cenário, a gente vê uma igreja pequena e que está gerando um impacto absurdo, que está abalando as estruturas de poder. Então, a gente que hoje, né, nos dados mais recentes, agora de 2025, diz que nós somos pouco mais de 47 milhões de brasileiros. Irmão, é gente pra caramba. É crente pra caramba. A gente está morando lá em Xerém, né, como eu já falei. Cara, da minha casa até a praça, que eu vou 10 minutos andando, tem umas 6 igrejas. Tem uma metodista, tem uma assembleia, tem uma batista, tem uma presbiteriana. Muita igreja. Irmão, mais igreja que gente. Muita igreja. Qual o impacto prático disso? O que esse tanto de gente, de igreja, de evangélico está gerando? Será que a gente, como igreja, tem provocado o mundo ao arrependimento? Será que a gente tem proclamado o evangelho onde a gente está? Será que, sei lá, no teu trabalho, tem muitos, poucos cristãos, não sei, mas será que os que estão lá, incluindo você, têm sido fiéis para proclamar essa mensagem? Porque esse texto e essa igreja nos provoca a pensar sobre influência, sobre os lugares que a gente está e as oportunidades que a gente tem de apresentar Jesus. E aí vamos para o versículo 3 e 4. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então, como eu falei, a gente, ali no fenômeno do Pentecoste, naquele momento, disse que aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, reconheceram Jesus como Salvador. Aqui esse número chega a 5.000 pessoas. Então, aquele milagre, ele gera um alvoroço. Muitas pessoas começam a se aproximar de Pedro e João, e
e a partir do milagre e a partir da mensagem, essas pessoas aceitam a Jesus, elas se convertem, passam a crer em Jesus. E aí, gente, é sempre bom a gente tentar, e é muito difícil, a gente tentar pensar com a cabeça daquela época, assim, de um Jesus que há pouco tempo tinha sido morto e que na pregação dos discípulos e para aquela comunidade viu que ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Então já tem alguma coisa diferente, porque certamente Roma já tinha matado muitos outros crucificados. Mas esse ressuscitou. Então tem alguma coisa. E os discípulos começam a dizer, gente, não só morreu e ressuscitou, mas ele é o Filho de Deus. Então essa mensagem ela vai ganhando corpo. E assim, se a gente fosse tentar pensar, para a gente tentar entender um pouco mais, é como se alguém de nós aqui, alguém que está na nossa comunidade, porque Jesus, filho lá de Maria, de José, era alguém que parte daquela comunidade conhecia, que viu crescendo, e viu daqui a pouco aquele garoto fazendo milagres, e viu tudo o que aconteceu. Então, entenda que hoje, para a gente falar assim, em crer em Jesus, é um desafio diferente de alguém que viu aquela pessoa, que viu os fatos acontecerem. Mas era tão inegável, não seria difícil para a gente admitir que o irmão fulano é Jesus, Filho de Deus? Poxa, ele foi morto, ressuscitou. Não, mas ele não é só um profeta, não, ele é o Filho de Deus. Pô, fulano, conhecia. Vamos imaginar, tá? Fez arte pra caramba quando era criança. Já vi botando o pé na frente de um amiguinho quando era da escola. Estou imaginando aqui, tá? Não é mais difícil a gente crer que alguém assim tão próximo é o Filho de Deus? Mas era tão inegável, o poder do Espírito Santo era tão absurdo, os milagres e a pregação era tão forte que eles começavam a acreditar. E aquilo que era um grupinho de discípulos, de 12, de mais alguns que estavam ali, isso vai ganhando corpo. E aqui já são 5.000 pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, que encarnam essa mensagem, que têm a certeza, a convicção no coração de que ele não foi só um profeta, mas ele é o Filho de Deus. Irmão, isso é absurdo. Isso é coisa, de fato, que só o poder do Espírito Santo pode fazer. Porque os nossos argumentos, eles são limitados para que pessoas creiam. Nesse contexto, os argumentos são limitados, mas o Espírito Santo dá conta, é o Espírito Santo que convence corações. E isso é uma coisa que a igreja precisa aceitar, que a gente tem dificuldade até hoje. Às vezes a gente quer ganhar o mundo a partir do nosso argumento, a partir da beleza do nosso discurso, a partir do falar bonito, a partir das coisas grandes que a gente faz, mas só tem uma coisa que gera conversão: a mensagem do Evangelho de Jesus. Só isso é capaz de transformar corações. E uma mensagem entregue a partir do poder do Evangelho. Vamos para o versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Aí o que eu falei os nomes. Estavam aí Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Lembra que eu falei que um dos temas principais desse contexto era a ideia da autoridade? Em nome de quem? Em poder de quem? Quem deu a vocês autoridade para fazer isso? Então a gente vê aí Anás e Caifás, que eram personagens que a gente já conhecia, que fizeram parte daquela trama que levou à crucificação de Jesus. Então, o que estava em discussão quem deu a vocês a autoridade para fazer isso? E é interessante pensar que essa não é uma pergunta nova. Painel, coloca para mim, eu acho que eu não mandei esse texto para vocês, Mateus 21, 23. Mateus 21, 23. Eu vou lendo, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. E chegando ao templo, acercaram-se de Jesus, estando ele já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazes isso? E quem te deu a autoridade? Então, lá atrás, Jesus pregando no templo, eles fazem a mesma pergunta. Quem você pensa que é? Quem te deu autoridade para vir e falar? Quem te deu autoridade para pregar? Então, essa já era uma pergunta conhecida
E que eles, vendo os discípulos apóstolos repetindo aquele mesmo padrão, eles devolvem a mesma pergunta. E essa é uma pergunta que ecoa até hoje para nós como igreja. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala do poder de Deus, quando a gente se posiciona a partir do que é correto, que muitas vezes confronta os valores do mundo, o mundo pergunta para nós: com que autoridade vocês estão fazendo isso? Quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam que são para querer falar sobre isso, isso, isso e aquilo? E toda vez que a gente faz isso baseado no Evangelho, na palavra, a gente pode dizer, então, a nossa autoridade está no nome de Jesus Cristo. Jesus o Messias. Jesus o Salvador. Mas ainda hoje a gente é questionado sobre isso. Isso também é sobre a nossa própria vida. Na medida em que a gente, como cristão, vai vivendo no mundo, vai se posicionando, vai agindo pelo que é certo, a gente muitas vezes é questionado. Quem você pensa que é para fazer isso? Por que você está agindo assim? Quem é o Senhor da sua vida? A quem você, a que objetivos, a que prioridades você obedece? E a gente é confrontado o tempo todo a declarar com a nossa vida, mais do que com a nossa boca, de que Jesus é o nosso Senhor, que é a Ele que servimos, que não servimos aos objetivos do mundo, que nem servimos aos nossos próprios objetivos, os nossos próprios desejos estão submetidos a um Senhor, que é Jesus Cristo. A gente é o tempo todo desafiado a falar que, com a nossa vida, gente, que nós estamos dispostos a sofrer o dano. Porque percebem, em algumas situações, a gente é colocado diante de situações em que a nossa posição, aquilo que o Evangelho nos convida a fazer, vai fazer com que a gente perca benefícios, vai fazer com que a gente deixe de entrar em esquemas, ou vai fazer que a gente seja diretamente prejudicado. E nesses momentos, a gente precisa se posicionar dizendo para o mundo quem é a autoridade sobre a nossa vida, quem é o nosso Senhor, a quem nós servimos, a que projeto nós servimos, de que nós não servimos ao projeto de poder do mundo, que nós não servimos ao projeto de poder de conquistas mirabolantes, um projeto de poder materialista, que só acha que coisas são mais importantes, porque isso é o nosso tempo. Qual é a medida de sucesso do mundo, irmão? Quem mais tem, quem tem mais, quem pode exibir mais. E se a gente vai para o mundo da rede social, aquela mentira, porque as pessoas que a gente mais se impressiona muitas vezes estão lá no carrão, na viagem, e a gente não sabe que o carrão foi alugado, a viagem foi parcelada em 24 vezes, e toda aquela ostentação é uma grande mentira. Mas, para quem está iludido, aquilo ali, a gente... Caramba! E a gente é o tempo todo tentado e provocado e desafiado a dizer, cara, não é isso. Não é isso que me move. Tem um valor maior. Eu me movo pelo reino de Deus. Eu me movo por um reino de justiça. Eu me movo por um reino que valoriza vida e não coisas. Eu me movo por um reino que valoriza muito mais ser do que ter. De forma que, se esse ter cobra um preço na minha identidade, eu não quero isso. E isso, meu irmão, em alguns lugares a pessoa fala, mas você tem que ter essa ambição. Você fala, mas eu não tenho essa ambição, irmão. Qual é a tua ambição, então? Glorificar o nome de Jesus com a minha vida. Ser fiel a Jesus com a minha vida. Mas é isso. Você é um otário, então. Você é um bobo, então. É isso mesmo. É isso mesmo. Com isso, a gente está dizendo na prática que a autoridade sobre a nossa vida é de Jesus. Amém? Vamos caminhar. Vamos para o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Irmão, que coisa maravilhosa!
O mundo faz resistência. O que a igreja cheia do Espírito Santo faz? Responde cheia do Espírito Santo. Se posiciona cheia do Espírito Santo. Não fica com medo da resistência. Pedro cheio do Espírito Santo, a gente vê que é o Espírito Santo movendo a igreja o tempo todo. E são detalhes que a gente precisa recuperar, irmão, que esse Pedro, esse cara aí, que está falando cheio de coragem, foi o mesmo que lá no contexto da crucificação negou Jesus. Então ele não era tão corajoso assim. Ele sabia quando o bicho pegava, da outra vez ele recuou. Da outra vez em que houve resistência, e aqui, esse aqui também é amigo dele. Não, eu não, esse cara eu não conheço não. Nunca vi mais preto nem branco. Não conheço esse cara, não tem nada a ver com isso. Então ele não era corajoso em si, mas esse homem cheio do Espírito Santo se posiciona de forma diferente. E assim é com a gente, irmão. Às vezes a gente quer matar no peito, às vezes a gente quer enfrentar coisas, enfrentar demandas do mundo, só com a nossa coragem, mas a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias. É isso que faz diferença na nossa vida, ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é algo que serve para a igreja, para o contexto eclesiástico. Então, quando eu estou na igreja, é bom ser cheio do Espírito Santo. Quando eu estou numa missão, é bom ser cheio do Espírito Santo. Quando eu estou expulsando um demônio, é bom ser cheio do Espírito Santo. E é bom, é importante, mas é tão importante quanto isso, é ser cheio do Espírito Santo na vida. É chegar no teu trabalho amanhã cheio do Espírito Santo. E quando alguém vier lá te espizinhar, irmão, estou cheio do Espírito Santo. Não me tira do foco, não. E vamos fazer isso aqui, você cheio do Espírito Santo tem um discernimento que ninguém tem. Fala, não, calma aí, gente, acho que a gente devia ir por esse caminho aqui. Cheio do Espírito Santo o tempo todo. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força que a gente pede para dar glória mais forte aqui na igreja, para curar, para levantar a mão. É um amigo. O Espírito Santo é o amigo, é aquele que caminha do lado, que enche a nossa vida e prepara a gente para os desafios da vida. Eu e você, irmãos, precisamos clamar isso todo dia. Senhor, me enche do teu Espírito Santo, para que nos desafios da vida, eu seja a tua resposta para o mundo. O mundo tem tantas perguntas, irmão, e nós, como igreja, temos o desafio de ser resposta. Mas não é resposta com o que a gente sabe, é uma resposta cheia do Espírito Santo, uma resposta cheia do poder de Deus. Pedro, então, ele deixa claro, não fizemos nada de errado, vocês estão questionando a gente por um ato de bondade. E afirma, esse homem foi curado em nome de Jesus. Então, vocês perguntaram, com que autoridade vocês fizeram isso? E o Pedro afirma, na autoridade de Jesus, ele é a autoridade máxima aqui. Vocês estão querendo questionar a gente, estão prendendo a gente, estão achando que intimidam a gente, mas olha só, quero deixar claro para vocês, nós estamos submetidos a uma autoridade que está acima de vocês, do governador, de Roma, de qualquer poder desse mundo. Então, irmão, vocês não vão intimidar a gente, porque a gente está submetido a uma autoridade muito maior que está acima de vocês. Então, Pedro, ele deixa claro que Jesus era o nome. Pedro deixa claro que é na autoridade de Jesus que eles curavam. E Pedro deixa claro que o centro da mensagem é Jesus. Então essa igreja que se move pelo Espírito Santo é uma igreja que não atrai o mundo para si, atrai o mundo para Cristo. A minha missão, a sua missão, meu irmão, não é atrair pessoas para a nossa igreja. É muito bom. Não é muito bom ter irmãos aqui? Não é muito bom você chegar no culto, ver aquele irmão, aquela irmã que você gosta, dar um abraço, passar na cantina, comer uma coxinha. É bom, é maravilhoso estar em comunhão. Mas o nosso objetivo, a nossa missão enquanto igreja é promover Jesus. Não é promover Betânia, não é promover o nome de pessoas, não é promover estruturas. A gente faz isso porque são meios da gente abençoar pessoas. Betânia é um ambiente, é um meio de abençoar pessoas. É um meio de alcançar pessoas. Mas, no fim das contas, o centro da nossa mensagem é Jesus Cristo. Não é nenhuma outra personalidade, nenhuma pessoa, nenhuma estrutura. E Pedro deixa isso claro.
Então nós, irmãos, aqui nessa igreja, nós queremos que Betânia seja maravilhosa. Queremos que você que chega, a gente sempre pergunta, né? Tem um visitante, dá um bombonzinho, uma forma de te agradecer, de te abraçar pela tua vinda. A gente quer que Betânia seja um lugar agradável para as pessoas, que Betânia seja um lugar que pessoas tenham uma boa experiência de chegar, mas principalmente nós queremos que Betânia seja um lugar que pessoas se encontrem com Jesus. Se as pessoas entrarem aqui só se encontrarem com Betânia, a gente falhou, irmão. Se as pessoas entrarem aqui, pô, Betânia é muito bom, e em nenhum momento da boca delas e do coração delas disseram, não, Betânia é muito bom, mas ela me apresentou Jesus. A gente falhou. E a gente tem visto isso, muitas pessoas que se convertem a uma igreja. E aí, pessoas, eu tenho orgulho de ser tal igreja, eu tenho orgulho de não sei o quê, eu visto a camisa da igreja, eu não vejo esse mesmo ímpeto dizendo, eu visto a camisa de Jesus. Eu vou sofrer pelo evangelho sim. Eu vou pagar o preço da mensagem. A gente não vê. Então, nós precisamos entender como igreja de que toda oportunidade que nós temos é uma oportunidade de apontar para Jesus, de apresentar Jesus. E essa postura de Pedro e de João, ela era muito séria. Porque, como eu estou falando, ela confrontava ali o Sinédrio, o poder de Roma. E ela dizia para eles algo muito importante. Que Jesus era mais que um homem. Como eu falei, muitos outros foram crucificados. Mas eles falam, ó, esse Jesus aí, ó, é o Messias, o Filho de Deus. Isso é uma mensagem absurda, porque assim, irmãos, uma coisa é você prender e crucificar um ladrão. Outra coisa é você prender, crucificar, tentar matar o Filho de Deus. O Messias esperado. Porque havia toda uma expectativa daquele povo por esse Messias, por esse Salvador e pelo Libertador. Então, quando Pedro fala assim, ó, sabe em nome de quem a gente fala? De Jesus. Aquele que vocês tentaram apagar, mas que ele é o Messias. Então, assim, vocês saem do lugar de alguém que exerceu um poder e matou uma pessoa, para pessoas que estão se opondo ao plano de Deus no mundo. Entendam como isso pressiona eles. Poxa, eles estão dizendo que aquele cara é o Filho de Deus, é o Messias, e que nós matamos o Messias. E assim, havia todo um contexto, havia pessoas em volta. Lembra que a partir do milagre houve pregação, milhares de pessoas sendo convertidas, então há todo um contexto ali. Então isso colocava uma pressão muito forte no Sinédrio, naqueles líderes, naquelas pessoas de que, pô, a gente pensou que com Jesus ia abafar, com a crucificação, a gente pensou que prendendo eles e apertando eles iam baixar a mensagem, e não. Cheios do Espírito Santo, eles vão para cima. Então havia grande expectativa por esse Messias, e ele está dizendo, então, está vendo esse Messias que o Israel espera? Então, vocês tentaram matar ele. Mas afirma na mesma medida, esse Jesus que vocês tentaram matar, foi ressuscitado por Deus. E o que isso diz, irmãos? Isso dá uma mensagem muito clara para eles. Lembra que a gente está falando de autoridade. O que está em discussão é quem tem o poder, quem tem a autoridade. Essa mensagem de Pedro dizia uma coisa para eles. Roma e vocês não têm a palavra final a respeito do futuro, a respeito do tempo. O poder de vocês de matar, então, existe um poder maior, que é o poder de dar vida, que é o poder do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, eles mostram que, assim, se tudo que vocês têm contra a igreja é o poder da morte, eu estou dizendo para vocês que existe um poder da vida, que é o que está do nosso lado, que é o poder de Deus. Então vocês podem matar quantos vocês quiserem, porque quanto mais vocês tentam, essa semente se espalha no chão, isso gera vida, e isso vai alcançando o mundo, vai invadindo o mundo, e vai ter milagre para tudo que é lado, vai ter pregação do Evangelho para tudo que é lado. Isso é absurdo. Eles estão dizendo, ó, a tentativa de vocês de matar Jesus não teve efeito nenhum, irmão. Vocês tentaram abafar uma pessoa, achando que iam abafar uma mensagem, mas isso é muito maior do que vocês imaginam. E agora a gente já vê 5.000 pessoas crendo pelo poder do Espírito Santo.
Isso faz a gente pensar como igreja que a gente não precisa de alianças com poderes humanos. Eles poderiam falar, gente, calma aí, vamos conversar. A gente crê em Jesus, mas se está gerando um desconforto aí, vamos fazer o seguinte, deixa a gente pregar terça e quinta, aí eles podiam negociar, mas não tem como negociar o evangelho, irmão, senão ele deixa de ser evangelho. Não tem como pegar a mensagem, cortar um pedaço e falar, isso aqui a gente não prega não, porque esse era o ponto, E eles vão falar mais à frente, não fala esse negócio de ressurreição não, quer fazer os milagres, quer se reunir, mano, falar de Jesus de ressurreição aí complica para a gente. Então nós como igreja não precisamos de poder de governo nenhum, não precisamos de aliança nenhuma com o poder humano, nós só precisamos do poder do Espírito Santo. E a gente precisa acreditar, cara. Às vezes parece que a gente não acredita no poder de Deus. E a gente quer ajudar Jesus a fazer o que Ele disse que ia fazer através da gente. Vocês vão abençoar o mundo, vocês vão alcançar o mundo, o evangelho vai ser pregado. E a gente quer ajudar Deus a falar o que Ele mesmo ia fazer e nos dá o privilégio de participar. A gente quase tenta se tornar dono do projeto de Deus para o mundo e quer fazer do nosso jeito, com as nossas alianças. Nós precisamos aprender a depender só do Espírito Santo de Deus. Não temos que ter medo de opressão do governo. Vira e mexe e volta. Perseguição, irmão. Isso está fora do nosso controle. A única coisa que a gente tem é a dependência do Espírito Santo. E é ela que vai proteger o nosso coração. Vou caminhar mais um pouquinho. Tinha uma grande ilusão de terminar o capítulo 4. Apenas ilusão. Mas vou dar mais um passo. E a gente continua na semana que vem. No versículo 11. Olha o que Pedro afirma. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Amém. Essa fala isolada, sem a gente entender o contexto, poxa, que história é essa de pedra angular? Só que nesse momento, essa fala de Pedro, ela está apontando para uma profecia. Coloca aí, painel, Salmo 118, 22. Já viu uma profecia, olha o que diz. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, eles estavam falando, Pedro e João falam com os líderes religiosos, numa linguagem que eles conhecem. Está vendo aquele Jesus? Então, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu quando vocês tentaram matar ele. Essa pedra que foi rejeitada por vocês, na verdade, é a pedra angular. Então, ele coloca aquele fato dentro de uma promessa. Não foi só uma pessoa que você matou, vocês estão no centro de uma promessa. E vocês se posicionaram rejeitando. Naquele texto que eu li de Mateus 21, que quando ele chega para pregar, eles perguntam com que autoridade, Jesus fala a mesma coisa, no versículo 42. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso. Então, olha o que está acontecendo. Já existia memória dessa promessa. A pedra que foi rejeitada se torna pedra angular. Jesus é questionado. O que Jesus fala? Então, a pedra que vocês rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. Eles tentam matar Jesus, aparecem os discípulos, os apóstolos, fazendo milagres, pregando o evangelho e repetindo o mesmo discurso. Então, se havia uma tentativa de mudar, se eles acharam que com a morte de Jesus, eles apagavam aquele discurso, os apóstolos estão repetindo o mesmo discurso, de que Jesus é o cumprimento das profecias, de que aquela tentativa falhou, irmão, aquele plano de vocês de matar Jesus, de apagar o evangelho, não deu certo. A gente está aqui para dizer que não deu certo, porque o próprio Deus ressuscitou ele, fez dele pedra de esquina, pedra angular. E o que é essa pedra angular? E antigamente, em formas de construção, existia essa ideia de uma pedra angular. Então, imagina que você vai construir um palácio, seja o que for. Uma primeira pedra era escolhida, e ela era o fundamento.
E a partir dessa pedra, todas as outras eram ajustadas. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, tudo tinha que se ajustar a essa pedra. Porque ela era o fundamento, ela dava firmeza àquilo. Então, Pedro está afirmando, relembrando a promessa de que Jesus é o Messias, de que Ele é o fundamento da igreja e que Ele é o fundamento da nossa vida. Jesus deve ser o fundamento da nossa vida. O que a gente cantou aqui? Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento. Irmão, isso é muito bonito de cantar. Só que isso nos obriga a posturas muito desafiadoras. Porque se Ele é a pedra de esquina, se Ele é o fundamento, todo o restante da nossa vida precisa se alinhar a Ele. Tem coisas, às vezes a gente pensa que Jesus é uma pedra que se encaixou, para pegar a analogia que a gente está, né? Aceitei Jesus, ele se encaixou, mas o desafio do Evangelho, por isso que Jesus fala lá com Nicodemos sobre nascer de novo, que é uma nova vida, é porque essa nova vida parte de um novo fundamento, que é o próprio Cristo. E aí, tem coisas que não se encaixam, irmão. Tem coisas que estão na minha e na sua vida hoje que não se encaixam, que não deveriam estar mais aí, mas a gente quer manter. Mas se Ele é a pedra de esquina, se Ele é a pedra angular, a gente às vezes começa a perceber assim, mas por que a nossa vida está tão estável? Por que algumas coisas nunca têm firmeza? É porque a gente está querendo botar Jesus como pedra angular e encaixar um monte de coisa torta por cima dele e achar que vai dar certo, e não vai dar certo. Eu costumo fazer uma analogia no discipulado, uma analogia mais do nosso tempo, né? Imagina que você tem aqui o seu celular. Eu tenho alguns aplicativos aqui instalados. A gente pensa que Jesus, o Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, é mais um aplicativo. O que eu quero dizer com isso? Quero usar agora o aplicativo do Evangelho. Cheguei na igreja, vou ativar o modo crente. Então você vê a semana toda dando trabalho, e aí chega na igreja, ativei o aplicativo. Ô amado, ô glória a Deus, ô querido. A gente tem um caso, eu estou caminhando para o final. Uma vez a gente estava indo para o seminário com um amigo. E, cara, a gente fez seminário em São Paulo, né? Semipresencial, então uma vez por mês a gente ia lá. E, cara, a gente foi daqui lá umas 5 horas, zoando, brincando, rindo, falando da vida, lembrando. E esse, meu irmão, esse amigo era o mais zoeira, mais perturbado. E zoando, e zoando. Chegamos lá. Pô, chegamos no seminário, glória a Deus, isso aqui, botamos lá nossas malas, onde a gente ia dormir, a gente ia passar um fim de semana. Fulano, ora aí. O cara que veio perturbando na viagem. Meu Senhor da glória. Que houve? Que houve? O cara mudou a voz, veio perturbando quando falou, meu Deus, na tua presença. O cara ativou o modo crente. E isso que a gente faz. Chegou no... Ora aí, irmão. Pum, aperta o aplicativo crente. Senhor, agora. E não sei... Desativou? E deixa a vida me levar. Falei do Zeca porque eu estou morando em Xerém, então deu moral. Mas não é isso. O Evangelho não é um aplicativo que a gente instala. O Evangelho é como se o meu telefone, que é Android, por um milagre, virasse Apple, virasse iPhone. Olha que milagre. E aí, irmão, quase todos os aplicativos que eu tenho aqui automaticamente iam parar de funcionar. Pode subir, o pessoal do louvor. Iam parar de funcionar. E a gente precisa encarar o fato de que se o Senhor é o Deus da nossa vida, se Jesus é a mensagem principal da nossa vida, se viver Jesus é o alvo central da nossa vida, se glorificar o nome de Jesus é o alvo central da nossa vida, algumas coisas não deveriam mais estar aí, meu irmão. Algumas coisas não deveriam mais estar aqui. Eu vou pedir uma canção. E nessa hora o louvor já começa a se tremer. Mas vai ser fácil. Renova-me, Senhor Jesus. Com essa canção que a gente vai terminar essa noite. Pedindo para que o Espírito Santo de Deus
para que esse Senhor, que é o Senhor da nossa vida, que nessa noite Ele nos renove. E como essa canção diz, muito do que há dentro de mim precisa ser mudado à luz do Evangelho. Muita coisa que está aqui dentro talvez não devesse mais estar, mas eu insisto em tentar compatibilizar o Evangelho de Jesus com um monte de coisa que não deveria estar aí. Então que nessa noite, meu irmão, a minha irmã, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que está o tempo todo presente nessa igreja de Atos, que nessa noite esse Espírito enche o nosso coração. E enche o nosso coração tirando coisas que não devem mais estar no nosso coração, porque a gente quer ser cheio sem se esvaziar. A gente fala, Senhor, me enche, mas não tira nada daqui não. Senhor, me enche, mas deixa minhas manias, deixa o meu jeito. E nessa noite, irmão, eu quero te dizer que não dá. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se a nossa igreja quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter que abrir mão de coisas que não devem mais estar aí. Que nessa noite, o Espírito Santo enche o meu e o seu coração e faça isso colocando as coisas no devido lugar, tirando o que não deve estar, mexendo naquilo que a gente colocou embaixo do tapete na expectativa de que Jesus nem está vendo. Senhor, botei embaixo do tapete, deixa esse negócio quieto, que nessa noite Jesus mexa embaixo do seu tapete, irmão. Tira aquela poeirinha que na hora que você varreu não tirou com a pá, jogou para debaixo do tapete. Que em nome de Jesus o Espírito Santo visite isso nessa noite. Vamos ficar de pé. Que nessa noite o Espírito Santo visite você, visite o seu coração, abençoe a tua vida, provoque mudanças. Eu vou profetizar uma outra coisa, porque pentecostal tem que profetizar, né? Uma semana cheia do incômodo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te incomode muito com aquelas coisas que você sabe que não deveriam mais estar aí e que você está tentando manter, que nessa semana fique insuportável, irmão. Que você não consiga conviver com aquilo que te afasta do Senhor. Que você não consiga conviver com aquilo que faz com que o Espírito Santo não tenha no teu coração o espaço que ele merece. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.